Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é linguagem e experiência religiosa. Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu recebo a teóloga Tânia Maia. Ela é mestra em teologia pela FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, e é professora de teologia, de antropologia teológica, né? No seminário da Arquidiocese de Diamantina. Você estava me contando isso. Tem sido uma boa experiência. Sim. E lá você estava me contando que uma das disciplinas, além dessa de antropologia, você trabalha também com uma optativa sobre parábolas, que é um tema também relacionado a isso que a gente está conversando aqui, né? Isso mesmo. O que é esse termo, parábola? Parábola. Então, Flávio, parábola, essa palavra na nossa língua, né? Ela vem do grego, parabolé, e ela se aproxima de uma linguagem figurada, de uma linguagem simbólica, de uma linguagem metafórica. E ela sempre foi muito aproximada de uma espécie de uma linguagem enigmática, né? A linguagem enigmática é aquela que não encontra uma resolução, né? Então, você lança um enigma e o enigma não propriamente será resolvido imediatamente. Você pode gastar um tempo para pensar a resolução dessa questão, desse problema. No cristianismo, desde criancinha, a gente aprende essa palavra, né? Isso. Porque quando a gente vai aprender sobre Jesus, né, se fala de Jesus se comunicava através de parábolas, né? Isso. Todas as liturgias, né? Vez ou outra na liturgia tem sempre uma parábola, né? O texto do Novo Testamento está cheio de parábolas. Por que Jesus se comunicava em parábolas? O que significa a presença, né, desse estilo na literatura neotestamentária? Então, diferentemente dessa compreensão grega, a parábola de Jesus, ela se aproxima do machal dos rabinos, né, o machal hebraico. E é interessante porque se numa tradição grega a parábola ela procura, vamos dizer assim, esconder, não é? Na tradição jesuânica, tradição de Jesus, a parábola ela é indício de uma revelação, não é? E aí é interessante porque Jesus ele não é o único contador de parábolas do seu tempo. Nós conhecemos, né, uma tradição rabínica de contadores de parábolas. Mas especificamente Jesus ele faz uso das parábolas e é uma linguagem privilegiada por ele. Se nós pegamos, por exemplo, a tradição sinótica, nós veremos que os discursos, ou seja, o modo como Jesus se pronuncia e fala às multidões que o seguem, ou também a seus discípulos, é esse modo das parábolas. O Evangelho de João tem uma peculiaridade, porque nele Jesus desenvolve propriamente discursos. A parábola ela tem vamos dizer assim, ela tem uma forma diferente do discurso, porque o discurso é uma linguagem concreta, né? A parábola é uma linguagem que evoca, ela tem consigo uma memória que quer fazer, vamos dizer assim, que quer unir em si duas realidades, né? E essas duas realidades elas são confrontadas. Não propriamente elas se equiparam, numa tentativa de equiparação, mas as realidades elas se confrontam a fim de que uma mensagem outra, maior, seja então nesse sentido comunicada, né? A parábola jesuânica, ela apresenta algum diferencial em relação à parábola de outros rabinos? Apresenta não tanto do ponto de vista da forma, mas do ponto de vista do conteúdo. Não é? As parábolas de Jesus elas são centradas, elas quase que univocamente pretendem falar do reino de Deus. Então, o conteúdo delas é outro conteúdo. O Eberhard Jung ele vai dizer o seguinte, porque a compreensão das parábolas dele é uma compreensão hermenêutica. Aqueles que fazem uma compreensão, por exemplo, social das parábolas, que tomam-as meramente como simples narrativas, mas o Jung ele diz que na parábola, ou esse estilo de linguagem, ele não, necessariamente, ele não pode separar em si a forma e o conteúdo. Porque o modo como o conteúdo é apresentado
para ter a validade que se pretende, você necessariamente precisa daquela forma. E a forma, ela não faz a revelia do conteúdo. Então, para ele, há uma junção de forma e conteúdo que você não pode... então, não haveria outra possibilidade de Jesus anunciar o reino e torná-lo presente através das parábolas na vida das pessoas, se não utilizando a fórmula parabólica e o conteúdo delas, que é o reino de Deus. Sim. E é muito interessante porque... a forma, ela é aliada ao conteúdo, mas ela é pensada, a parábola é pensada no Jung como uma analogia. Então, assim, basicamente, a maneira como ele concebe a parábola é como uma realização linguística à base da analogia. E analogia, bom, nós temos diferentes interpretações no campo da linguística, da filosofia, que pensam essa analogia. Para o Jung, a analogia que as parábolas se utilizam é uma analogia da fé. E aí ele diz que, mais que uma analogia da fé, é também uma analogia a advento. E essa analogia, ela relaciona dois termos. E esses dois termos, eles estão numa relação tal... ele assim define, né, de uma cada vez maior semelhança em meio a uma dissemelhança tão grande. Então, A e B são cada vez mais semelhantes, ao mesmo tempo que são dissemelhantes. Sim. Ainda tão dissemelhantes que sejam, né? Sim. E aí, com relação a isso, né, pensando na forma e o conteúdo, ele vai dizer que na parábola, neste estilo linguístico, Deus vem... não a linguagem humana e estabelece essa relação de A e B. Então, de uma cada vez maior semelhança em meio a dissemelhança ainda Isso tão grande. Me ajuda a compreender melhor aquele ponto lá do primeiro bloco, né? Sobre a dizibilidade e a indisibilidade. Que, pelo que você disse, não há uma anulação, né? Através da palavra não se anula o mistério. Isso. Eu acho que eu fui muito feliz quando nós procurávamos o tema, porque eu e o meu orientador, o padre Manuel Hurtado, né? Jesuíta, e aí nós pensamos que as parábolas, elas são parábolas do mistério, então elas estão tratando deste tema, do mistério cristão, Deus que se revela em Jesus, mas nós vamos pensar isso na encruzilhada da dizibilidade de Deus. E a encruzilhada, ela vamos dizer assim, um lugar, não é? Muito interessante para diversas tradições, né? Se nós pensarmos as tradições, por exemplo, africanas, né? As religiões de matriz africanas, nós vemos a importância da encruzilhada ali. Sim. Então, a encruzilhada é onde as coisas se tocam. Sim. E se tocam não propriamente absorvendo-se umas às outras. Então, você tem uma relação de interseção, mas salvaguardando as suas diferenças, né? Então, a parábola realiza justamente, vamos dizer assim, esse contato da palavra de Deus e da linguagem humana. Elas não podem se confundir em nenhum momento, não é? Então, a palavra de Deus, para ser palavra dele, precisa que seja dele, que não seja do mundo humano. O ser humano também só compreende aquela linguagem que lhe é acessível, que é a linguagem humana. Então, a parábola, ela permite essa interseção. Tânia, quando você, no primeiro bloco, falou que o Eberhard Jung, ele trabalha com a dimensão do mistério em perspectiva cristológica, a gente está falando agora de parábola, não é? O que significa dizer que Jesus é parábola de Deus? É dizer justamente isso, é dizer que em Jesus a humanidade e a divindade, então Deus e o ser humano, o A e B da nossa analogia, eles se intersecionam, né? Eles se tocam ali e se tocam não se confundindo, né? Salvaguardando as diferenças, mas fazendo dessa existência, da existência desse homem, uma história de amor, e uma história de amor não só porque Deus ama o seu filho, mas porque nele ama toda e qualquer pessoa, todo e qualquer ser humano, né? Sim. Bom, além de teóloga, professora, você também tem contato com comunidades de fé. Como é que você percebe, não é, a relação
nas comunidades das pessoas com esse estilo, não é, de parábola, com esses temas que nós estamos abordando aqui hoje? A relação nas comunidades de fé é uma relação muito importante, muito bonita. Eu disse isso no meu agradecimento, né, na dissertação, que as comunidades, as pessoas com as quais eu me encontro nos cursos de formações são as que mais me inspiram a fazer teologia, né? Essa tentativa de dar razão da esperança é porque outros também comigo querem e desejam dar razão da esperança delas. É muito interessante porque eu sinto que muitas vezes o tema das parábolas é um tema ainda muito infantilizado dentro das comunidades, né? Então a gente trabalha na catequese, mas às vezes trabalha de maneira infantilizada, categorizando e tentando explicar a parábola e não deixando que ela cumpra aquilo que ela pretende, que é interpelar a pessoa, né, para aquela história que está sendo contada. Então, assim, uma das grandes dificuldades que nós temos nas comunidades é essa infantilização das parábolas, tanto no contexto da catequese quanto no contexto da pregação religiosa também. E não permitindo que os ouvintes possam ser interpelados por essa situação, vamos dizer assim, essa situação que extrapola, né, aquilo que ela está evocando ali, está dizendo, né? Sim. As pessoas precisam se chocar com o fato de que um dono de vinha, por exemplo, paga os operários da última hora a mesma quantia que paga aos operários da primeira hora, né? Se a gente infantiliza e quer explicar e quer dar a entender muito diretamente, de modo muito explicativo, a gente não faz com que a parábola, ela, de fato, provoque nas pessoas aquilo que ela deveria provocar. Há algo de indizível nisso aí. Também. Também. Olha, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Espero encontrar com você mais vezes. Eu que agradeço, Flávio. Tá bom? Foi muito bom o nosso abraço, encontro. bons trabalhos para você. Para você também. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância em Ciências da Religião, especialização, mestrado, também doutorado. Para isso, acesse a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá!